Santo anjo do Senhor, Deus zeloso e guardador, nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. O tema da nossa pregação é Deus visitou o seu povo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, versículo 1 em diante. Amém, misericórdia. Se a sua Bíblia for de tradução Ave Maria, a página é 307. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Amém? Amém. O jovem Samuel servia ao Senhor sob os olhos de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias e as visões não eram frequentes. Ora, aconteceu certo dia que Eli estava deitado, seus olhos tinham se enfraquecido e ele mal podia ver, e a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: eis-me aqui. Chamaste? Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou-se e veio dizer a Eli: eis-me aqui. Tu me chamastes? Eu não te chamei, meu filho. Torna-te a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. Pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamastes? Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde: falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, que o vosso servo escuta. O Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todo o que ouvir ficará retinindo os ouvidos. Naquele dia, cumprirei contra Eli todas as ameaças que pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre a sua família, por causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam e não os corrigiu. Por isso, jurei à casa de Eli que a sua culpa jamais seria expiada, nem com sacrifício, nem com oblações. Samuel ficou deitado até pela manhã, quando abriu a porta à casa do Senhor. Ele temia contar a visão a Eli. Eli, porém, chamou e disse: Samuel, meu filho. Eis-me aqui, respondeu ele. E Eli: que te disse ele? Não me ocultes nada. Deus te trate com toda severidade, se me cobrires algo de tudo que ele te disse. Então Samuel contou-lhe tudo, sem nada ocultar. Eli exclamou: o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele,
e não negligenciava nenhuma de suas palavras. Toda Israel, desde Dan a Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor, digno de fé. E o Senhor continuou a manifestar em Siló. É ali que o Senhor aparecia a Samuel, descobrindo-lhe sua palavra. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Irmãos, Samuel, ele é a resposta providencial de Deus para um tempo de caos. Sempre que Deus levantou um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, nas Sagradas Escrituras, as pessoas que foram levantadas por Deus, elas foram levantadas para atender um propósito. Ou seja, é necessário que antes que haja um chamado, exista primeiro uma necessidade. Amém? Amém, irmãos? Amém. Diga, antes do chamado, misericórdia, antes do chamado, precisa existir uma necessidade. Justamente. Para que Deus chamasse alguém, para que Deus levantasse alguém, era necessário que houvesse uma necessidade. Porque o indivíduo que é chamado por Deus, ele é justamente a resposta de Deus para a necessidade de um povo. Com Samuel não foi diferente. Samuel foi essa resposta que Deus deu ao caos que estava estabelecido naquele tempo. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés, Moisés foi a resposta de Deus para o clamor que o povo havia levantado lá no Egito. Tanto que quando Deus fala com Moisés diante daquela sarça, o próprio Deus vai dizer a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. E é por isso que eu estou te chamando. Ou seja, você é a resposta que eu estou dando à prece, ao clamor que aquele povo fez naquele período de escravidão. Então, sempre que Deus levanta alguém, existe uma necessidade. E esse indivíduo que é chamado por Deus, ele precisa cumprir um propósito. Diga, cumprir um propósito. Cumprir um propósito. Mais forte, cumprir um propósito. Cumprir um propósito. Quando nós somos chamados por Deus, o nosso ministério, ele precisa cumprir um propósito. E depois que esse propósito ele é cumprido, ele é executado, já não há mais a necessidade de se fazer absolutamente nada. Por exemplo, João Batista. João Batista, o seu propósito era preparar o caminho do Senhor. O seu ministério profético era profetizar até que o Filho do Homem chegasse, até que Jesus chegasse. Quando Jesus está descendo ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, e João vê Jesus que vem descendo para passar por aquele batismo de arrependimento, naquele momento João sabia que a sua missão estava cumprida. Por quê? Porque o seu ministério profético, a sua voz, o seu propósito, a sua missão só faz sentido até que ele venha. A partir do momento que Jesus é batizado, a missão de João ela é cumprida. Ou seja, ele cumpriu a sua missão. Os homens de Deus, biblicamente, que foram levantados pelo Senhor, foi sempre para que um propósito ele fosse atendido, ele fosse cumprido. E veja, todos nós que estamos aqui, sem exceção, todos nós nascemos para atender um propósito. O problema é que muitas vezes, ou na maioria delas, nós não sabemos o propósito pelo qual nós existimos. Agora preste atenção. Uma coisa, ou alguém, quando não cumpre o propósito pelo qual ela existe, ela perde a razão de existir. Ou seja, uma pessoa ela só vive de fato quando ela está cumprindo o propósito que Deus tem
para ela. Se você vive essa vida, mas não cumpre o propósito que Deus tem para você, você perdeu a razão de existir. Se você deixar de cumprir o seu propósito, você perde a razão de existir. No tempo do profeta Samuel, a palavra do Senhor diz que as visões e a palavra de Deus não eram frequentes, eram coisas raras. Não é que Deus não se manifestasse, Deus até falava, só que muito pouco. A palavra de Deus já não era algo muito comum naqueles dias. As visões já não eram muito frequentes. E a forma com que Deus falava com o seu povo, biblicamente, era justamente através da palavra e das visões. Se há uma escassez no campo espiritual, se tratando das visões, e se Deus está silenciando, é porque existe um problema. Vamos lá. Existia um sacerdote chamado Eli. Eli era o sumo sacerdote, na verdade. Ele era responsável pelo templo na sua época. E por ser o sumo sacerdote, era ele quem recebia o sacrifício do povo. Era ele quem fazia o sacrifício do templo. Então quem era o sumo sacerdote Eli? Ele era uma liderança espiritual pela qual Deus se comunicava com o seu povo. Eli ele era responsável em ouvir as queixas e os pecados do povo e sacrificar a Deus para que Deus perdoasse o pecado do seu povo. O papel que Eli fazia era o papel de trazer a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus sobre a casa de Israel. Olha que coisa interessante. Uma das festividades judaicas chama-se Yom Kippur. Dia Kippur, purificação. Dia da purificação, o dia da expiação. O que acontecia nesse dia, nessa festividade de Yom Kippur? Ao longo de todo o ano, o sumo sacerdote, como Eli, ele ouvia o pecado do povo, como quem vai ao sacerdote e confessa. Ele ouvia o pecado de todo o povo, de toda aquela gente. E quando chegava o dia da festividade de Yom Kippur, era ele quem ia fazer um sacrifício, para que Deus, aceitando o sacrifício, perdoasse o pecado de toda aquela gente que havia confessado ao longo do ano. E de que maneira isso acontecia? Normalmente o sumo sacerdote ele tinha que adentrar o tabernáculo ou ir ao templo, dependendo da época. E normalmente existiam 3 pavimentos. O primeiro que se chamava átrio, que é o lado de fora. O segundo pavimento, que já era onde estava o tabernáculo, que se chamava santo. E um terceiro pavimento que se chamava Santo dos Santos. Então deixa eu desenhar para você entender um pouco melhor. Como era o tabernáculo? O tabernáculo, ele tinha uma espécie de um muro de proteção com 60 postes de madeira de arcácia. Então eram 60 colunas fincadas que dava a ideia de um muro de proteção. Só que esses postes, eles eram cercados por um tecido de linho branco, tecido de linho fino. Então esse muro era de madeira de arcácia, suas colunas, e um tecido que envolvia todo esse pavimento. Aqui na frente existia um portão. Então primeiro você está aqui diante de um portão. Esse portão é cercado por 64 colunas. Quando você passava pelo portão, você chegava no átrio. Fora do portão você não está em lugar nenhum, é o lado de fora. Passou pelo portão, você está no átrio, mas é como quem entra no quintal de uma casa. Você está dentro da casa, no quintal, dentro do muro, mas não dentro da casa. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim, sim ou não, gente? Sim. Vocês precisam entender isso. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Então passou pelo portão, você está no quintal, mas você está dentro da casa, sim ou não? Não. Então era isso.
Passou pelo portão, você estava ali entre as 60 colunas e aquele tecido de linho branco. Aqui na frente estava o tabernáculo, como se fosse a casa. E esse tabernáculo tinha um véu, que quando você passava por ele, você entrava nesse primeiro pavimento, que se chamava santo. Nesse primeiro pavimento, que se chamava santo, do lado de cá, tinha uma menorá, que é um candelabro de 7 velas. Do lado de cá, tinha uma mesa com os pães, sem fermento, com pão da preposição. E encostado com o segundo véu, tinha um altar com incensos e pedras odoríferas, aromas. Então veja, quando você passava pelo portão, a primeira coisa que você encontrava no quintal, nesse lugar chamado átrio, era um altar de sacrifício. Então no quintal tinha um altar de sacrifício. Na frente do altar de sacrifício, você tinha uma pia de bronze com água dentro, como se fosse uma pia batismal grande. E aqui tinha o véu do primeiro pavimento. O sumo sacerdote, ele ouvia o pecado do povo o ano inteiro, e ele ia fazer a expiação uma vez no ano, nessa festividade. Todo o povo ficava do lado de fora, só quem entrava era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava com um animal, um cordeiro, macho, sem mancha, sem defeito, puro. Chegava diante daquele altar, ele sacrificava o animal. E como isso acontecia? Ele amarrava aquele animal sobre o altar, colocava uma mão sobre o seu coração, a outra mão sobre a cabeça daquele cordeiro, e ele fazia uma oração de transferência de culpa. O que é a oração de transferência de culpa? Como ele, sendo sacerdote, ele ouviu o pecado de todo o povo que está do lado de fora, que eram aproximadamente 2 milhões de pessoas, segundo Flávio José. Ele ia fazer essa oração transferindo o pecado que ele carregava de 2 milhões de pessoas para um único animal, só para aquele cordeiro. Depois que ele fazia aquela oração de transferência de culpa, transferindo o pecado do povo para o cordeiro puro, ele pegava um cutelo, que era uma faca, feria o animal, rasgava aquele animal, o sangue era derramado. Então ele pegava e queimava aquele animal sobre o altar. Charles, mas para que fazer uma maldade dessa com o cordeiro? É porque isso aconteceu desde o início. A partir do momento que o homem ele pecou lá no Éden, e a mulher, eles pecaram e transgrediram a lei de Deus, e eles foram colocados para fora do Éden, Deus disse que só havia uma maneira do homem se reconciliar, que era através do sacrifício. E o primeiro animal a ser sacrificado foi sacrificado no Éden, porque o Senhor Deus fez uma túnica para Adão e Eva de pele de animal. Então quem foi que ensinou Adão e Eva a fazer sacrifício? Foi o próprio Deus. Então o que Deus explicou, ensinou para Adão e Eva e para toda a humanidade que viria? Todas as vezes que o homem pecar, que a mulher pecar, que a gente transgredir a lei, para que a gente possa ser perdoado e voltar a ter comunhão com Deus, um animal, um cordeiro inocente tem que morrer no nosso lugar. Então o homem já sabia, se eu pecar, eu me afasto de Deus. E para eu me aproximar de Deus, isso só pode acontecer por um caminho. Se um cordeiro macho, puro, sem defeito, for sacrificado no meu lugar. Então o que o homem entendeu? Todas as vezes que eu pecar, um cordeiro tem que morrer. Todas as vezes que eu quiser perdão, um cordeiro tem que morrer. Todas as vezes que eu quiser ter comunhão com Deus, um cordeiro vai ter que morrer. Então biblicamente sempre foi assim. Então quando a gente chega no tempo do tabernáculo, era isso. Então aqui o sumo sacerdote está diante do altar, fez a oração de transferência de culpa, rasgou aquele animal, e aí